Shalom Kavai, Kavai Shalom para todos, aqui quem fala é Evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, a palavra dita em seu momento certo. Aqui quem vos fala é o Evangelista André Santos, deixando a paz para todos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, biblista, comentarista judaico, hebraico e também do grego. Somos também comentarista também das culturas bíblicas, como também da etimologia e da mitologia bíblica. Também somos comentarista das lições bíblicas, como também da exegese avançado e da hermenêutica avançada. Também somos comentarista da escatologia bíblica, como também somos comentarista também da palavra expressão bíblica. O que é expressão bíblica? Vai lá no meu canal e você vai entender o que é expressão bíblica. Vamos para mais uma pauta, para mais uma paraxá, e aqui quem fala é o homem da maçã de ouro, conhecido também como o homem da paraxá, evangelista André Santos. Então vamos lá? A lição de hoje, vamos falar da lição de número 3, que será realizada no dia 15 de janeiro de 2023, cujo tema é o avivamento no Novo Testamento. Esta é a lição de número 3. Vamos fazer um comentário breve e eficaz e edificante sobre a lição 3 da obra Aviva a Tua Obra, ó Senhor, no meio dos anos. Então vamos falar um pouco da lição 3. Primeiro ponto de vista, a lição falar do avivamento no Novo Testamento. Ao primeiro ponto de vista, temos que saber que existem 6 bases fundamentais que sustentam esse avivamento no Novo Testamento. E quais são essas bases? Primeira base é: Jesus ensina a autoridade diferentemente dos escribas. Mateus 7 e verso 8 ou 28. Segundo fundamento: Jesus venceu a morte e ressuscitando ao terceiro dia. Marcos capítulo 16, versos 6 até 8. Terceiro fundamento do avivamento no Novo Testamento: Jesus, alegria, paz e boa vontade aos homens, que Jesus realizou. Lucas 2 e verso 10 e 14. Quarto fundamento do avivamento no Novo Testamento: Jesus é a criação da vida e da luz para os homens. Livro de João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quinto fundamento do avivamento no Novo Testamento: a promessa de Jesus a respeito do Espírito Santo, baseado no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Sexta base fundamental do avivamento no Novo Testamento: Jesus voltará visível e gloriosamente está em Cristo e na obediência na santidade. Manifestará em breve. Apocalipse 1 e versículo 7. Então, essas são as 6 bases de sustentação do avivamento no Novo Testamento. Segundo ponto de vista, o avivamento no Novo Testamento. O avivamento no Evangelho é observado que o avivamento no livro de Atos. Segunda observação do segundo ponto de vista, o avivamento nas epístolas e no livro de Apocalipse. Terceira observação do segundo ponto de vista, o panorama geral do Novo Testamento, do avivamento no Novo Testamento, o avivamento trazendo por Cristo mediante aos homens, comissionado por eles para proclamar a mensagem de boas novas, como também no latim quer dizer evangelios, e como no verbo grego a palavra kalaneia, que quer dizer boas novas, ou se não você pode dizer no grego neios, que quer dizer boas novas, ou kainos. Kainos quer dizer boa nova palavra. Donato é um novo verbete
como também a palavra Caione significa tradução de texto do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ou Novo Testamento no verbo Caione. Usado muitas na Grécia e na Europa, o verbo Caione. Também Paulo usou esse verbo chamado Caione, como também Paulo utilizou a palavra latina chamada Evangelius, que quer dizer boa notícia. Terceiro ponto de vista, o avivamento no Evangelho, há 4 informações. Primeira informação, o avivamento no Evangelho não sei porque eles colocaram em outra ordem, talvez na ordem cronológica. Eu achei muito estranho. O que eu estou dizendo? Se vocês for na página que é esta lição de número 3, você vai ver que eles estão fazendo comentário de cada livro do Novo Testamento e eles não estão sendo falados por ordem, eles estão assim em desordem. Então, nós vamos falar na ordem bíblica, que é a forma correta e exemplar. Livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas e livro de João. Agora, quando vocês verem e fazer essa observação na revista, vocês vão ver que está desordenado, entendeu? Não em ordem correta. Deveria ter essa ordem correta, seria legal. A expressiva de cada livro em ordem correta. Agora, não sei se foi numa forma cronológica que eles colocaram também. Observamos que a data também, no livro de Mateus, escrito na revista dominical, ela também está meio equivocada. Eles falaram que a data do livro de Mateus foi escrito no ano 60, no ano de Cristo. E aí, quando eu pego as minhas Bíblias, a maioria das minhas Bíblias, 5 delas dizem que a data mais próxima foi no ano 50, no ano de Cristo, no ano 50. Então, fica meio contraditório. E outra também, na cultura judaica fala que os comentaristas dizem que o livro de Mateus foi escrito no ano 37, no ano de Cristo. Então, falar do reino de Deus é muito tremendo, que aparece mais de 30 vezes dentro dos textos bíblicos, só no livro de Mateus. Agora, no livro de Marcos, Jesus apresenta como um servo em 3 aspectos. Olha só que coisa linda. Jesus se apresenta como servo em 3 aspectos. Agora vamos observar? Então, vamos observar que no livro de Mateus, ou no livro de Marcos, Jesus apresenta 3 aspectos. Olha só que interessante. Primeiro aspecto que Jesus começa a manifestar é Jesus como servo. Segundo aspecto é Jesus como servo sofredor. E o terceiro aspecto é Jesus como servo triunfante. Olha que coisa linda. Agora também, o que eu observei que na revista dominical, também fala sobre as datas do livro de Marcos. E aí eu começo a analisar também de novo. A data também está um pouco errada aí. Provavelmente está meio equivocado a data aproximadamente. Porque na minha Bíblia está mostrando que no ano 60. E na revista, acho que é ano 50. Ou na revista está marcando ano 60. Ou está mostrando o ano completamente diferenciado. E quando a gente começa a observar, eu já terminei de estudar toda a revista dominical, já terminei, graças a Deus. Então eu comecei a observar na página 21, a gente começa a observar, peraí, a data do livro de Marcos, você vai olhar aqui a data foi escrita em uma data incorreta, e aí você começa a ver, peraí, Mateus foi na data de 60, no ano 60. Se na Bíblia nossa, a maioria das nossas Bíblias está datado a 50, fica complicado. E aí você vai observar o livro de Marcos, ele está datado a
a data 50. E aí você vai ver tá 60. Então fica meio complexo nessa questão de data. Então vamos lá. No livro de João foi escrito no ano 80 ou no ano 95? Agora, quando nós olhamos para o Evangelho Sinótico, na volta do ano 90, é abordado diferente a outros 3 evangelhos. Jesus mostra a mulher samaritana em uma água diferenciada, revelada aos homens, a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Quarto ponto de vista, sinótico. A palavra sinótico, quando nós olhamos ao verbo hebraico, é chamado de bezoral, ou bezorai. Bezorai é chamado a questão sinótico, evangelho bezorai, isso mesmo. É o verbo de sinótico do hebraico, dos evangelhos. Transliterado para o grego, o evangelho seria evangelium, que significa boas novas. Ou também você pode dizer sunipeko, que também quer dizer boas novas. Então, quando nós observamos, também existe um outro verbo aqui grego chamado sinopikoi, que quer também dizer, né, boas novas, ou não, melhor dizendo, sinóticos, evangelhos sinóticos. Quinto ponto de vista, o ato do livro de Apóstolo mostra condições para o avivamento verdadeiro. Quais serão as condições para um avivamento verdadeiro? O avivamento, em João, trata que, primeiro, o mensageiro, a mensagem, mas também objetiva dos cristãos, em missão gloriosa entre os homens. A expressão, a pessoa de Jesus em Marcos, é a expressão servo vencedor sobre os enfermos e os demônios e a força da natureza e a morte, e o servo sofredor e o servo triunfante. A mensagem no livro de Atos mostra o que? Ultrapassou as fronteiras de Israel e até o deserto, e chegou até os gentios e foi impactado pelo avivamento da palavra de Deus. Qual o apelo do apóstolo Paulo merece ser destacado? Pelo apelo do apóstolo Paulo em Efésios, nós enchei-vos do Espírito Santo. Olha que coisa linda. A epístola geral aponta a quê? Ao princípio que dão suporte à verdadeira vida de Cristo. Então é isso aí, meus amados irmãos, o que eu tenho para dizer para vocês, né? Então é a questão da data também que eu falei para vocês, estava uma questão errada, então tem algumas coisas que estão erradas dentro da lógica da biografia escrita, né, da revista dominical. E além de outros erros equivocantes também, que a gente vai poder falar mais à frente. Quero deixar a todos um shalom kavai, kavai shalom para todos. Fica na paz.